Nós somos variáveis. Essa inteligência artificial, no desenvolvimento dela, também vai ser. O máximo que a gente pode fazer é direcionar isso aí. É as formas que a gente foi encontrando para adaptar a essa falta de sentido do mundo, do universo, que nada é apresentado pra gente assim. Fala galera, eu sou o Lucas e não sei o que fazer com o Warcloud. Eu sou o Léo Gersen e eu quero um Switch Lite. Eu sou Isnaldo Ferreira e eu acho que a Skynet está próxima. Então, caros ouvintes, esse é o episódio número 8 do Cyber Café, nosso podcast semanal sobre o mundo da tecnologia. Vamos lá, hoje a gente tem as novas ferramentas do Instagram que usam inteligência artificial, dicas de passagem, para combater bullying e garantir a privacidade dos usuários, né? A Apple e seu smartphone intermediário. Será que a gente finalmente vai ter um smartphone mais acessível de entrada, né? Não intermediário, de entrada da empresa da maçã? De entrada que vai ter preço de intermediário. Sim, O Facebook metendo a mão nos 30% da assinatura de grupos. A Virgin Galactic, que vai se tornar uma empresa de capital público. O Warcloud do Pentágono. E a briga que as empresas de tecnologia estão começando a travar para conseguir prestar esse serviço para o governo americano. A Huawei, que fez o teste do 5G no Brasil. E o Switch Lite. Eita! Começar então? Bora. Vamos lá, o Instagram anunciou essa semana no blog deles 2 ferramentas novas aí no combate ao cyberbullying. Não é nem uma ferramenta, são recursos na verdade, né? Contra o cyberbullying e um recurso que avisa sobre comentários mais ofensivos, digamos assim. Por exemplo, essa ferramenta dos comentários, se você digitar alguma coisa ofensiva, a inteligência artificial do aplicativo, ela vai te perguntar praticamente: você tem certeza que você quer comentar isso? Isso parece meio ofensivo. Para fazer a pessoa parar, pôr um pouquinho a mão na consciência para saber se ela quer falar isso mesmo. Eles usaram até um exemplo lá, com um cara xingando que a pessoa é feia, por exemplo, e a inteligência falando lá: você tem certeza que quer falar isso, cara? Pô, peraí, meu irmão, peraí. Pra quê, né? Porque tem muito isso na internet, né, velho? Tem. As pessoas acham que elas têm o direito de ofender as outras. Ofender e julgar. Só pelo fato de estar na internet, né, velho? Eu acho isso incrível no YouTube mesmo. Caralho, velho, todo mundo tem um puto empenho pra ir lá produzir uma coisa que é de graça pras pessoas, e a pessoa chega e ela vai nos comentários e ela vai fazer críticas. Caralho, velho, você tá ganhando aquilo de graça, você não tá pagando nada pra você assistir aquilo, que vai perder o tempo de sua vida de ir lá criticar a pessoa. Isso, velho, isso pra mim é muito problema que a pessoa tem nela mesma, sabe? Sim, claro. E ela não tá sabendo lidar. Cara, as pessoas estão muito mais preocupadas em julgar do que querer ajudar, por exemplo. Sim, claro. Uma coisa é você ir lá e falar assim: ô, escapou isso, sabe? Você viu que você fez isso? Porque, tipo assim, velho, depende da crítica também. Uma coisa é dar uma dica de falar: ó, isso aí apareceu, talvez você não tenha visto e tal. Outra coisa é você julgar, por exemplo, toda a atuação da pessoa no vídeo. Sim. Cara, porque é meio que tipo assim, velho, a gente assistiu o vídeo. a gente sabe o que tem que melhorar. Sim, exatamente. A gente fica constante crítica a respeito de nós mesmos. E não tem pessoa melhor pra perceber os seus erros do que você mesmo assistindo uma coisa que você tá ali gravando. Não, e o problemático nem é muito a pessoa que aponta o erro, é a pessoa agir como se ela tivesse a solução. Sim. É só você fazer isso aqui que já tava. É simples. Tipo, velho, a pessoa nunca fez aquilo, só. Cara, e a gente, como produtor, a gente tem todo um background em cima disso. A gente a gente analisa, a gente não faz o trem e deixa lá só pra deixar, não. A gente busca uma melhoria constante justamente para agradar mais o público. É um trem até meio que irônico alguém ir lá fazer uma crítica negativa em cima do seu trabalho, sendo que, de forma automática ou não, a gente já parou para pensar naquilo ali, tá trabalhando numa forma de melhorar aquilo ali. Sim, claro. Não precisa alguém ir lá e apontar o dedo na sua cara ou achar que tá cutucando uma ferida, porque, cara, a gente que trabalha com produção de conteúdo, a gente, desde o começo do nosso trabalho, a gente fala que a gente estava muito preparado para isso. Para receber crítica negativa e tudo mais. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que absorve muito isso. Isso faz mal, cara. Isso faz muito mal.
Isso faz muito mal pro psicológico da pessoa. Isso faz muito mal pra vida da Ainda mais pessoa. a pessoa quando ela se dedicou pra caramba. E outra coisa, velho, é aquela máxima, né? As pessoas, elas vão ignorar suas qualidades e apontar seus defeitos. Sempre. Sim, sempre. E a Então, você pega uma coisa que a pessoa teve muita dedicação pra fazer, aí você encontra um erro e você só vai falar desse erro. Só desse erro. Isso é absurdo, velho. Ficar tocando até... E se você faz isso com seus amigos, sinta muito, viu? Sinto Isso é um muito. babaca. Isso é uma babaca. E a questão do bullying hoje é muito presente, né? Porque antes, bullying sempre aconteceu na escola. Só que a questão, tipo assim, você tinha um amigo que era gordinho, ficava zoando de gordo, que é alto demais. Tudo bem, aquilo era na escola. Hoje, crianças acessando isso aí continua em casa. Chega na casa, WhatsApp, Facebook, essa coisa continua. É muito Só que perigoso. não tem mais pausa, né? velho? não Porque tem. antes você saía da escola, acabou o bullying. Agora não, é constante. Porque o ciclo de todo mundo agora, ele se estende pra internet, né? O legal é que aí a gente entra na segunda ferramenta do segundo recurso que o Instagram anunciou, que é uma opção de restringir. Eles basearam esse novo recurso em cima de comentários de pessoas que, por exemplo, que eles têm a comunidade lá e essas pessoas sugeriram. Eu achei isso muito bacana. Por quê? Numa escola, por exemplo, toda a classe tem todo mundo lá na conta do Instagram, por exemplo. E o bullying que um cara faz com você, por exemplo, esse cara vai continuar fazendo lá no Instagram. Só que aí essa pessoa tinha medo de bloquear essa pessoa no Instagram dela, com medo de sofrer represária e piorar as coisas. E com certeza agrava. Com certeza isso agrava. Não, até porque eu acredito que muitas das pessoas que são haters, né? Que elas vão simplesmente criticar as pessoas, parte do que elas querem é justamente um bloco. Porque é a tentativa de chamar a atenção. Para não agravar, entra essa opção de restringir. O que ela faz? Eu restringo você, por exemplo. Você não vai saber que eu fiz isso com você. E o seu comentário, ele só vai aparecer para mim depois que eu aprovar. O seu comentário numa publicação minha, por exemplo, só vai aparecer para mim depois que eu aprovar. E outra, quando eu estiver online, você não vai poder ver também. Então, para você, o comentário que você fez vai aparecer lá, vai aparecer lá como se todo mundo estivesse vendo. Mas na verdade, ele está restrito por mim. Ninguém mais vê aquilo. Você sabe que no YouTube é assim, né? Se você bloqueia o usuário no YouTube, ele ainda vê o comentário dele lá, acha que tá lá, mas não tá. E não chega pra você também. Eu acho isso muito legal, cara. Porque o cara conversa sozinho. Sim. e é o que você tem que fazer com quem pratica bullying, cara. É porque simplesmente assim, ignorar. Muito cuidado com tudo que você critica. Porque isso diz muito sobre você. É uma questão do apelido, né, velho? Apelido só pega se você realmente se importa. Tem aqueles apelidos assim que não tem jeito de você escapar, mas aqueles ofensivos é só se você se importa. É nunca importar com esse tipo de comentário, com apelido, qualquer coisa. É sempre ser positivo. Hoje eu fui parar pra pensar e falar, quem é que praticava bullying na escola? Era justamente o menino que tinha perdido os pais quando muito pequeno. Sempre tem uma história por Aí trás. você vai parar pra pensar e falar, cara... Sempre tem uma razão, por mais que não justifique o que a pessoa não está fazendo. não justifica. Não justifica de forma Mas nenhuma. Explica, entendeu? É porque ódio não vem de qualquer lugar, né? Ele não brota do nada. Você cria um monstro, você alimenta ele. Um monstro não nasce do nada. Então... Vamos falar então da Apple e seu celular de entrada, que provavelmente vai ter preço de intermediário. Entrada só na loja, né? Porque na mão do consumidor. só dessa forma. Então, ele vai ser aquele celular... Ele não vai ter aqueles display lá de safira, ou até mesmo porque a Apple vai mudar agora para as telas OLED, né? Ela vai adquirir a tecnologia OLED. Ele vai ser um display LCD normal, não vai ter o reconhecimento facial super avançado que a Apple faz, né? Vai ser desbloqueio por biometria ou talvez por PIN. Inicialmente ele vai ser vendido na China, né? Porque lá na China tem muito celular de entrada com configurações excelentes e que fazem sucesso lá. Ela não tem mercado na China, justamente por esse motivo. Ela vai começar a vender lá para depois, possivelmente, vender no exterior. Eu acho que o mercado lá ela tem, né? A questão é que o mercado dela é só de celulares de luxo. Sim. Porque lá ela ainda continua dominando no quesito luxo. Mas a questão agora é tentar concorrer, né? Com as outras que estão vindo com esse custo-benefício e que tá ficando... Eles têm esse plano para aumentar a venda, né? E para eles aumentarem a venda, eles têm que pegar um público maior.
Pra pegar um público maior, eles têm que fazer celular mais barato. Não tem Sim, como. claro. Mas eu vou te falar uma coisa, vai vender demais, viu? Vai, com certeza. Certeza vai. que vai. O nome que a Apple carrega. Só pelo Aqui nome no que a Brasil, Apple carrega. então, No Brasil vai fazer muito. Ah. Brasil, Índia. Índia. todo mundo vai ter celular, velho. Mercados que o público paga o preço que a empresa quer, vai ser feliz Vai. demais. Eu ainda tô achando que esse iPhone novo aí de entrada, eles simplesmente vão pegar um iPhone 6. E só dá uma repaginada? Não, duvida não. Não duvida, não. Vai ser isso. No máximo, eu tô sendo otimista sendo um iPhone 6. Porque no fundo, pra mim, vai ser tipo assim, um celular. É, e o que as pessoas mais gostam da Apple é sempre o design, né? E o design Sim. da Apple saiu para montar a própria empresa. Vai continuar prestando serviço para a Apple, mas ele saiu. Ele saiu. Sim, claro. É por isso que a gente vai ver no novo iPhone essa bosta de câmera, né? Ah, Ô negócio feio do caralho, A velho. câmera que parece que tá rindo pra você. horrível. Ai, Muito ai. estranho aquilo, cara. Mas vai vender demais. Ah, com certeza. Todo mundo vai ter um iPhone. Olha, eu não sou o maior fã de iPhone, eu sou um cara até suspeito pra falar, mas... Eles são inteligentes. Eu sou hater porque eu usei mesmo. Ah, eu também sou hater. Eu usei há muito tempo ó, e desde o início eu sempre fui hater. E eu usei o ecossistema, então eu posso falar tanto dos MacBook Pro para trabalho, esses aí na casa de 8 pau, e de iPhone. Sou muito mais feliz com meu Windows e Android, de verdade. Sim, Em questão claro. de agilidade, de tudo. Porque eu fui com aquela ilusão de Apple não trava. Não trava para usuário não trava para usuário leve. Agora vai fazer um trabalho hardcore, vai mexer com edição de vídeo, renderização em tempo real. Vai lá. Boa sorte. Seja feliz. Apple não trava pra quem quer tirar foto, escutar música e pra quem quer mexer no Facebook, no computador. Porque na prática mesmo, não vai te decepcionar. Ou aquela coisa, o cara acabou de entrar no mercado de audiovisual, tá começando a aprender, aí sai de um PC de R$2.000, não, vou trabalhar. Aí compra um iMac. Aí, nossa, o computador é bom demais. Mas se ele tivesse saído do PC de R$2.000 e ido pra um Windows fudido, né? Um computador da Cyber, Pega até o Hércules lá, ó, que é o mais. É o de entrada da linha. dá o pau em qualquer MacBook, Sim, claro, com certeza. pelo menos por isso. Você vai pagar 3 mil pela maçã. Só pela maçã. O quilo é 1,50 no sacolão. Vamos lá. Facebook agora vai tirar 30% do valor da assinatura dos grupos fechados que produtores de conteúdo têm. Para quem não sabe, o Facebook trabalha, desde o ano passado, produtores de conteúdo podem fazer um grupo fechado que conta com uma assinatura mensal. É um preço padrão de $5, se não me engano. E esse valor, desse período de um ano, ele ficava integralmente com o produtor do conteúdo. Mas agora que está acabando esse um ano, o Facebook vai passar a ficar com 30% desse valor. O Facebook ele tem muitas formas de arrecadação. Muitas. Ele ganha muito dinheiro, principalmente com publicidade. A principal fonte de arrecadação do Facebook é publicidade. Muito caro aí, por sinal. Muito cara. E o retorno nem se fala. Vamos deixar isso, né? Esses 30% pode parecer pouco para um produtor de conteúdo, mas quantas pessoas usam a plataforma? Sim. Eu nem sabia que isso existia, na verdade. Muito pouca gente sabia, porque aqui no Brasil isso não é tão comum. O público brasileiro tem ainda um certo receio em participar de grupos dessa forma. É um comportamento do brasileiro que está mudando. Está mudando aos poucos, mas está mudando. Esse tipo de monetização de conteúdo é muito viável, assim. Você monetizar pela audiência, você não fica preso a nada, assim. Sim. Só agradar a sua audiência, entendeu? E esses grupos eles não pagavam por nada. Eles tinham conteúdo exclusivo e por aí vai. Tem muita gente vivendo assim agora, né? Você tem o próprio Meteoro, que é um canal que faz muito sucesso e ele depende só de financiamento público, que é a galera que assina mensalmente. O YouTube tem essa ferramenta de assinatura, você pode se tornar membro do canal pagando R$8 por mês, né? Aí o que é exclusivo depende do criador do conteúdo. Sim. Que, se eu não me engano, o valor em dólares é $2? Deve ser, né? É barato a assinatura, não é tão caro assim não. Pra converter para R$8. Enfim, R$8 por mês você pode assinar um canal no YouTube, que dentro do YouTube isso te dá acesso a produções
exclusivas do canal, tem gente que dá, por exemplo, o Meteoro dá podcast, o Felipe Neto vídeos exclusivos, né? E é uma ferramenta, ela veio de uma demanda que já existia. Tem sites como o Patreon, que ficou muito famoso em relação a isso, que era justamente isso. Você poder ajudar mensalmente o criador de conteúdo com algum valor, e em troca disso você recebia alguns prêmios, né? Que é geralmente grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, essas coisas que te trazem mais próximo pro criador. Te trazem mais próximo do criador, né? Esses grupos do Facebook funcionam basicamente dessa mesma forma. Sim. Conteúdo exclusivo. Aqui no Brasil demora para pegar, até mais pela questão do público pensar, não, mas qual que é a vantagem disso? Sim. Você tem que educar o público primeiro a ver vantagem nisso. Porque né? Porque se você recebe uma quantia para produzir um conteúdo exclusivo, eu vejo vantagem nisso. Se você entrar num grupo privado de alguém que faz videoaula de alguma coisa que você tem interesse, por exemplo. Porque isso te dá acesso diretamente à pessoa por um custo muito mais baixo, entendeu? Não só ele, mas tipo, para todas as pessoas que estudam o mesmo assunto com ele. Então, se você faz uma pergunta lá, muita gente vai te responder e você vai achar o resultado, sabe? Muito mais prático do que em um curso, por exemplo. Sim. Uma plataforma de curso só. Exato, porque aí te dá Porque o maior problema do curso online é porque não é todo mundo que consegue aprender autodidata, né? Sim. Porque mesmo o pessoal acha, não, mas videoaula não é autodidata. Lógico que é autodidata. Claro que é. Você vai ter que se esforçar para entender aquilo. Como professor, se você não entende, você volta aquilo pro professor, ele vai tentar adaptar a explicação dele para que você entenda mais facilmente. Sim. É um atendimento mais personalizado, né? Você sozinho, não. Esse tipo de coisa já acontecia em plataformas gamer, igual a Twitch, por exemplo. A Twitch você faz a assinatura do canal e geralmente aquele streamer ele dá uma atenção maior para quem é assinante. Por exemplo, vai sortear um jogo, tem 3 jogos para sortear. Um jogo é exclusivamente só para quem é assinante, então a chance de você ganhar é maior. Questão também de conteúdo, participar de grupos de WhatsApp. Essas coisas já existiam, né? Agora tá vindo pro público em geral, né? Outro motivo para esse recurso não ser tão famoso, digamos assim, é que o Facebook ele é uma ferramenta mais voltada para publicidade, cara. Ele não tá tão voltado pro criador de conteúdo. Não. E ele não te dá nenhuma ferramenta de criação de público. Não te dá suporte, não é muito que você pague. Eles estão perdendo muito. Eles têm uma janela de oportunidade aí muito grande para crescimento da própria ferramenta do Facebook, que eles estão deixando passar, porque para eles tá bom com a publicidade que eles têm. Todas as ferramentas do Facebook têm esse problema, até o Instagram. Sim. Você não tem criação orgânica de público como você tem no YouTube, por exemplo. Nossos vídeos, o próprio YouTube divulga praticamente, sabe? Você não precisa fazer nada. É um trabalho incentivado, entendeu? Sim. O Facebook já não tem isso. Porque o YouTube, ele parte do... Dizem que o Facebook faz isso, né? Se seu conteúdo é bom e mandar as pessoas lá, ele começa a divulgar de graça. Eu vejo o YouTube fazendo isso, mas o Facebook, de verdade... Na prática, pode até falar que só tá escrito, mas na prática... Funciona não. É outra história. Até porque você só atinge público além da sua página de forma paga, né? Sim. Ou de compartilhamento, que é muito mais raro de acontecer, ainda mais hoje em dia. E outra coisa, o Facebook, uma coisa que tinha que era boa para a criação de públicos, eram os grupos. A questão é que os grupos hoje ficaram grandes, os moderadores estão com o rei na barriga e agora eles lucram em cima dos grupos. Para você postar alguma coisa e tem a ver com a página ou divulgação de alguma coisa, você tem que pagar, senão eles excluem ou não aceitam. Simples assim. A maioria dos grupos de desconto são das grandes varejistas do Brasil. Isso é mais bizarro. Você paga para publicar lá ou você não publica. E muita gente entra ainda. Você fala grupo de desconto, não sei o que lá. A hora que você entra lá tem uns banners da Americanas, da Submarino. Tem. Eu já achei da Canuia, assim. Do Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar. E aí você não pode mais. E grupos não são essas coisas mais... Acho que é isso, velho. Tá muito fodido isso aí. O Facebook pra mim só cai. Só cai. Os grupos que substituíam, entre aspas, as comunidades do Orkut, por exemplo, em relação à interação, hoje não são mais isso. Talvez os grupos privados possam tornar isso, né? Mas não sei. Pra quem quer ter uma rede social lá pra interagir com seus amigos e tudo mais, o Facebook continua sendo ótimo.
Agora, para quem produz conteúdo, para quem trabalha com marketing digital, Não, por se aí, você trabalha com marketing digital e você tem dinheiro para investir, é uma boa, lá tem gente. A questão é, É manter isso tudo aí. Não, velho. você tem que ser empresa. O Se dinheiro- for para crescer uma coisa pessoal, tá se tornando cada vez mais inviável, totalmente inviável. É um ambiente totalmente... Hoje em dia, investir em publicidade, se você for tirar do próprio bolso, vale muito mais aí para as alternativas do que o próprio Facebook em si. Até o Google vale muito mais a pena. E olha que o Google é monetizado, né? hashtag fica a dica. Nosso próximo assunto, a Virgin Galactic, que vai se tornar uma empresa de capital público, né? Ela é uma concorrente, digamos assim, da SpaceX e da Blue Sky. Ela é bem menor do que a SpaceX. Essas duas empresas, na verdade, são bem menores que a SpaceX, porque a SpaceX começou antes, bem antes delas duas. Ela está querendo se tornar uma empresa de capital público justamente para poder crescer e expandir o negócio. Porque nenhuma dessas empresas tem um lucro retornável real, assim. Porque elas ainda não estão abertas ao comércio de forma normal, da forma como qualquer outra empresa normal faria. Essa é uma tentativa dela de crescer, talvez alcançar a SpaceX. Tem uma expectativa muito grande em cima disso aí, porque essas empresas elas têm uma ideologia diferente de todas as outras empresas do mundo. Elas estão com os olhos voltados para o espaço e não aqui para dentro. Tanto que seus donos compartilham dessa visão em comum de viagem espacial, de ir até Marte, por exemplo, e por aí vai. Porque para alguns deles, o futuro da humanidade não está aqui, está lá fora. E as pesquisas, né? Principalmente pesquisas relacionadas à inteligência artificial. Que a inteligência artificial já está mudando o mercado mundial, está agilizando muita coisa, está permitindo muita coisa nova no mercado mundial, abrindo um leque enorme de outras possibilidades aí. E a SpaceX, se eu não me engano, já estava com planos de comercializar inteligências artificiais. Aí eu compro uma facinho. Sendo acessível. Ficar o dia inteiro conversando aí com ela, de boa. Você tem que apagar e-mail? Então, tem uns e-mails. Não quero não, você apaga aí pra mim. Limpa uma caixa de e-mail, por favor. Her, Né? aquela facada de filme. O futuro da vida tá fora da Terra, né? A Virgin Galactic, ela já recebe, ela sobrevive recebendo investimento de multimilionários. Ela recebe investimento, tipo, todo mês, basicamente. Para continuar os projetos de pesquisa, para continuar os projetos de desenvolvimento de foguetes e por aí vai. Essa abertura de capital dela, para quem tem como investir na Bolsa de Valores americana, eu vejo isso como uma oportunidade. Uma oportunidade muito grande. Mas talvez a muito longo prazo, né? Sim, a longo prazo, essa é a certeza. É um mercado de... Mexer com ações por si só já é um mercado de alto risco, porque a ação hoje pode estar valendo $10, amanhã ela pode estar valendo 1, dependendo de um rumor só e acabou. Quanto pode dar a coisa mais certa do mundo, igual a SpaceX é. Por exemplo, tem a empresa que é totalmente, que todo o capital dela está na bolsa, e tem a empresa, que acredito eu que como a SpaceX é, que tem uma parte desse capital na bolsa. Ela continua sendo do Elon Musk, por exemplo, e não do cara que tem mais ações na bolsa. Você entendeu? Porque o Elon Musk ele tem a totalidade. O conselho da SpaceX, por exemplo, tem a totalidade das ações. E elas são inegociáveis. Entendeu? Para manter as partes estabilizadas, digamos assim. É uma forma de atrair capital, de atrair investimento e vendo o que dá. Se eu tivesse dinheiro, cara, eu comprava. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava. Eu acredito que nosso próximo passo é as AIs. E aí depois a gente vai conseguir fazer viagens interplanetárias de forma... Sim. Porque nosso pequeno corpo Não de aguenta, carne Não suporta, não. Não aguenta nada. não dá, não. Esse negócio aí... A não ser que, sei lá... algum avanço na criogenização, né? Sim. Será? Nós somos desenvolvidos na Terra, velho. Então espaço não tá pra gente, não. Não, não. Falando em novas tecnologias, a gente entra numa tecnologia que dominou o mercado assim de uma forma muito rápida,
que foi os serviços de nuvem, de hospedagem em nuvem, para tratativa de dados e mais uma porrada de coisas aí. E a gente entra na Workload do Pentágono. O Workload do Pentágono é basicamente o banco de dados deles, do Pentágono dos Estados Unidos lá mesmo. Exclusivamente deles. Exclusivamente deles. Só que tem que ter uma empresa para gerenciar esse banco de dados deles aí, essa nuvem deles, na verdade. Eles estavam desenvolvendo o sistema todo para puxando um pouco o saco da Amazon para ela gerenciar. Só que aí, por ser uma empresa pública, outras empresas entraram na briga, falando, não, opa, eu quero uma fatia disso aí. A Oracle foi uma delas e a IBM foi outra. Inicialmente, as duas já estavam sendo, assim, fazendo esse pré-requisito. Depois de um certo ponto, se eu não me engano, depois de 2 anos que o governo já estava com esse projeto e começou a detalhar, os Estados Unidos e a Amazon já de mãozinha dada para poder fazer esse projeto. Aí a Oracle e a IBM falou, opa, não, assim não. Elas fizeram uma queixa formal no governo dos Estados Unidos para entrar nessa disputa aí também. Porque para quem tem uma empresa que pode gerenciar uma nuvem desse porte, cara, eu gerenciando uma nuvem do governo, eu descanso meu boi na sombra pro resto da minha vida. Até mesmo que o governo dos Estados Unidos está pagando 10 bilhões de dólares para a empresa que... Um capital regular desse. Sim. Eu tendo um capital irregular desse entrando todo mês na minha empresa, eu não quero mais nada, não. Vou trabalhar só com isso. Ai, meu filho. Fácil. Então, é uma briga que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o que vai dar, porque são empresas grandes, é briga de gente grande. Interesses políticos, né? Sim. É uma briga de gente grande e tem muito interesse político em volta disso aí. Cara, é a rede do Pentágono, é o sistema de defesa dos Estados Unidos passa todo pelo Pentágono. O que vai ter de gente querendo hackear isso também. Sim, e esse é um dos... Eu não queria ser o responsável pela infraestrutura, não. Esse é um dos pontos-chave que a IBM está tocando no assunto. É porque, já que só a Amazon vai fazer aquele projeto, então os hackers vão focar só na Amazon. Porque, cara, uma empresa só fazendo toda a questão de segurança, de logística, fazendo todo, velho. Isso faz muito sentido, cara. Eles não querem todo o serviço para eles. Eles querem um serviço dividido. Seria muito mais seguro, do ponto de vista de cibersegurança, seria muito mais seguro eu ter esse serviço meio que descentralizado, bem gerenciado, óbvio, mas descentralizado, do que eu ter ele com uma empresa só. Você vai ter mais de um teste de protocolo de segurança. Né? Com certeza. Claro. Com certeza. O cara que for me hackear, ele não vai hackear meu sistema todo. Ele vai hackear só parte, se ele conseguir hackear ainda por cima. A gente tá falando do Pentágono, né? Sim, claro. E uma coisa, né? O governo americano também, eles estão tocando na tecla falando que a Amazon já é muito experiente na questão de migrar uma empresa para a nuvem. Tudo bem, pode ser experiente, mas imagina uma empresa também que tem a bagagem de experiência em banco de dados igual a IBM. Cara... Uma máxima de segurança da informação é: todo sistema é tão seguro quanto o cara que desenvolveu ele. Por quê? Falha humana sempre acontece, cara. Não Sim. adianta. Sempre tem um estagiário. Falha humana sempre acontece. Para você ter um sistema 100%... Eu só acredito que um sistema é 100% seguro depois que a inteligência artificial, muito bem desenvolvida, fizer esse sistema inteiro, sem participação humana. Só aí eu vou acreditar. E olha lá ainda por cima. E olha lá. Agora com a AI pode ficar monitorando a rede o tempo inteiro. Qualquer Sim. tentativa de vazão, ela fecha. Sim. Coisa que é humanamente impossível de se fazer, né? E esse workload que o Pentágono quer que seja desenvolvido, vai ser justamente assim. Ele vai ser gerenciado por inteligência artificial. Questão de placa, tem uma placa sobreaquecendo, tem que trocar tal HD. Esse tipo de monitoramento vai ser feito todo por ela. Questão de segurança, tudo. Imagina a Shirley gerenciando o sistema do Pentágono, cara. Ia ser legal demais. A inteligência artificial ligar pra ele e perguntar qual é o meu nome, eu vou falar Shirley. E assim, né? Outra questão também, o Pentágono vai conversar com o soldado direto no campo de batalha. Não é só uma rede assim de nuvem, é questão de compartilhamento também de dados, de informações em tempo real, né, velho? Sistema de defesa completo, né, cara? Sim, defesa completa. E os Estados Unidos não são nem um pouco paranoicos com isso, então... Né? Sim, e outra coisa, os Estados Unidos estão falando que eles vão fechar contrato agora em agosto. A Oracle entrando com processo ou não. Eles já querem botar esse projeto em andamento, porque com esses protestos da Oracle, que foi formalmente e agora também está sendo judicialmente, só está atrasando esse processo. Sinceramente, cara, elas estão certas em
todos os pontos possíveis elas estão certas de entrar com esse processo. Primeiro, por ser uma empresa pública, todos têm que ter a chance, digamos assim, de concorrer a isso aí, igual é a licitação aqui no Brasil. Eu não sei como é lá nos Estados Unidos, mas provavelmente deve ser algo parecido. E segundo, é a questão da segurança que a gente está falando. Se você pegar todo um sistema gerenciado por uma empresa só, isso do ponto de vista de qualquer analista de segurança, é um tiro no pé. Simples assim, é um tiro no pé. Melhor que a IBM e a Oracle, só a Huawei, né? Só a Huawei. Só ouvi verdades aí agora. Falando em Huawei, a Huawei testou 5G no Brasil com as 4 principais operadoras do país. E o teste foi um sucesso, galera. Só que ao mesmo tempo, eu esqueci até o nome do cara. O cara responsável por esses testes aqui, ele deu até um balde de água fria na gente. Por quê? Na perspectiva dele, até na nossa também, que a gente já comentou aqui antes, A gente já conhece, sabe como é. vai demorar um pouco para o 5G chegar aqui no Brasil, principalmente pelas questões burocráticas. A gente tem um leilão aí começando a partir do ano que vem, e depois desse leilão a gente ainda tem a questão da adaptação das empresas, o investimento que elas vão fazer em aparelhagem e por aí vai. Sim, porque para migrar do 4G para o 4.5G é só questão de software, né, velho? Agora vai ser de hardware. Pois é. Então essas empresas vão ter que investir, vão ter que gastar mais no... Pois é. E outra coisa que eu fiquei muito desanimado depois que eu soube, o país que o Brasil está mais próximo do desenvolvimento do 5G é o Peru. E o Brasil está 2 anos atrás do Peru. Nossa. Em cima do desenvolvimento de 5G. Mas não é que desenvolvimento, a gente É. vai importar tudo, né? A gente precisa de infraestrutura. De infraestrutura. É questão de infraestrutura, exatamente. Porque nós vamos conseguir celulares com 5G. Vai ser Pode vendido. ficar de boa, Lucas, a gente mora em capital. Porque a Huawei, cara, Final de 2020 a gente tá com 5G. o negócio é preço, né? Você não quer Você acha que não, velho? Essas empresas do telefonia vai querer logo colocar nas principais capitais e região. Eles querem E só a gente vender. vai sempre a terceira. É Rio, São Paulo. Não, é São Paulo primeiro até, né? São Paulo, Rio e Belo BH. Horizonte. E Curitiba vem depois ainda, bobear. Aí a gente faz um ecossistema completo nosso. Fechou. Mas então, a Huawei, ela tá fazendo teste 5G no mundo inteiro. Por quê? A Huawei é a líder mundial em desenvolvimento do 5G. Ela tá pelo menos 3, 4 anos à frente da segunda empresa, que eu até esqueci qual que é chinesa também, no desenvolvimento do 5G. Tanto que tem empresa igual a Samsung que já desistiu de pesquisar 5G. E já tá pegando todo o material a respeito do 5G que existe para desenvolver o 6. Sim, eu já tá querendo avançar, Ela mas... já desistiu do 5 para ir pro 6. Só que tem uma estrada bem grandinha. Tem uma estrada e ainda tem, ainda tem a Huawei que já tem aí alguma bagagem também, né? Ela falou assim, então, nós estamos desenvolvendo aí a Huawei, então. Nós já estamos com ela pronta aqui. Que foi o que aconteceu com o Fold, né? A Samsung, então. Esse vai ser nosso celular dobrável, a gente não sabe quando vai mostrar. Aí a Huawei, E então os- toma o meu Fold aqui também. Não, e eu vou te falar uma coisa. As empresas brasileiras devem estar loucas pra ter o 5G logo. Em questão de vendas, né, velho? Questão de venda, questão de tomar parte do mercado que a fibra ótica tá pegando deles. Sim. E o 5G ele é uma revolução, principalmente a questão de integração entre componentes. Você consegue fazer um ecossistema com 5G muito mais fácil do que você faria hoje. Eu acho que uma coisa para pro pessoal que não entende muito ficar mais situado. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Numa rede de conexão 5G, a gente não teria o problema que a gente tem nas redes de telefonias atuais. Por exemplo, se você está no centro da cidade e tem vários aparelhos ligados na internet, a internet desses aparelhos tende a ficar horrível, porque eles estão competindo por banda. Na internet 5G, é como se cada telefone tivesse uma banda específica. Separado. Então não há competição. Então a integração entre os dispositivos fica muito mais rápida, né? Muito mais rápido Sim. e mais fácil. É a prioridade da agilidade no negócio aí. Tanto em questão de transferência, upload, download de arquivos e por aí vai. E a gente até já comentou isso aqui em um Expresso,
a respeito do porquê os Estados Unidos estão tão de olho na Huawei. Porque isso envolve questões de segurança também. Porque um governo que usa uma rede 5G, ele está muito mais avançado em relação à comunicação, porque comunicação é tudo. E até em questão de segurança também, né? Porque o 5G ele tem muito mais camadas também. Sim. Sim, claro. Ele é muito mais seguro do que o que a gente tem hoje. E é isso que os Estados Unidos têm medo. Ela tá pensando, a Huawei tá fechando o mercado. Até porque, recentemente, em fevereiro, algumas empresas dos Estados Unidos sofreram um ataque do Irã e da China, né? Agora em fevereiro. Então eles estão muito preocupados em relação a isso. De acordo com informações deles, né? É, mas de informações de empresas, né? Eu que sou o cara das conspirações, eu já falei aqui com vocês. Eu acho que cyberguerra já começou há tempo. Sim, sim. Tem um site que você acompanha, dá pra meio que acompanhar online como é que tá sendo essa questão de invasão de um país no outro. Mas, querendo ou não, você vê, tem muita invasão vindo da China e também da Índia, velho. Ah, e só um adendo aqui, o Brasil se tornou o primeiro país em incidência de ataques hacker do mundo. E a questão é que não ficou só por isso mesmo, né? Agora, em junho, os Estados Unidos atacou o Irã, desativando os computadores militares com alguns malwares. Aí eu falo com você, cara, isso tudo é teste. Mas eu acho que é teste. É teste. Se vier a estourar uma guerra mundial, por exemplo, os caras falam, não, lembra do teste que nós fizemos lá em 2019? Opa, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tome. E aí entra a importância do 5G. Quem tem 5G tem uma vantagem enorme em cima disso aí. A questão é que em fevereiro, algumas empresas dos Estados Unidos, elas afirmaram que sofreram ataques hackers do Irã e da China. E teve uma ocorrência que no estreito lá, o Irã derrubou um dos drones dos Estados Unidos. E com retaliação, agora em junho, eles fizeram um ataque hacker aos computadores militares do Irã, com malwares que simplesmente acabam com os computadores. Então, eu acho que tá tendo já essa guerra cibernética, sabe? Só que ainda assim. Ela tá por baixo. Não é que ela tá devagar, ela tá por baixo dos panos. É. Na verdade, por baixo de quem não entende muito, assim, que não acompanha de perto a questão de tecnologia, de ataque. Não é interessante pra quem tá numa guerra cibernética saber o que tá acontecendo. Sim, claro. O mundo saber o que tá acontecendo. Entendeu? A gente fica sabendo o que eles deixam passar. Mas você acha que o ataque parou em cima disso aí? Ah, com certeza ainda tá lá. Tá entendendo? Essa que é a questão. E aí o pessoal fica, mas computador e tal, mas a questão é que um ataque hacker, por exemplo, dependendo do tipo de ataque, você pode atacar diretamente uma usina nuclear, por exemplo. Pensa que você tem acesso ao sistema, desliga o sistema de segurança, você fode um país inteiro. E não é só um país, não. Você pode ter acesso também a qualquer coisa em relação à energia. Você pega qualquer usina no caso aqui, que é hidrelétricas, né? Se desligasse as hidrelétricas do país, o que você ia fazer? Apagão. Você ia sair na rua com o velhinho. Né? E hoje não tem nada praticamente que não tem um sistema computadorizado. Um sistema binário, né? Tudo funciona pelo sistema binário. Obviamente que tem a usina de Angra dos Reis mesmo, que apesar de ter um sistema todo computadorizado, ele é todo offline. E é todo isolado do resto exatamente. do mundo. E tem uma sala de monitoramento absurdo. E o mais interessante é que eles têm uma sala idêntica só para treinamento. Ah, e isso me lembrou até um ponto. O resto do mundo, e inclusive nós brasileiros, subestimamos muito o Brasil em questão de hacktivismo. Não só hacktivismo, quanto no potencial tecnológico hacker que o Brasil tem. O Brasil é um dos maiores exportadores de hackers do mundo. Ele não é ele é o maior exportador de hackers do mundo. Os maiores hackers são daqui do Brasil, né, velho? Pois é. Aí você pensa que um cara desse tá numa lista da Interpol, por exemplo, o cara não tá. Esse cara não tá. Você tá entendendo? Porque ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Isso é relatório de Deep Web, tá, galera? Sim. Isso é relatório Qualquer de Deep Web, qualquer dia nós vamos gravar um especial de Deep Web aí. Que é Dark Web, na verdade. É, que é Dark Web. Todo mundo fala Deep Web, mas Deep Web é grupo no Facebook, gente. Sim, é. Nós vamos falar da Seu Dark. e-mail. Isso é Deep Web. Nós vamos falar Dark da Web. E o Brasil tem um potencial, em uma guerra cibernética, o Brasil estaria melhor
posicionado, digamos assim, do que se fosse uma guerra bélica. Para você ter ideia. O Brasil teria muito mais vantagem em uma guerra cibernética do que numa guerra bélica, mesmo com as limitações que a gente acha que o país tem. A não ser que fosse uma guerra na Amazônia, né? Que eles não podem usar material bélico. É. Aí eles vão apanhar demais pros índios, viu, velho? Agora, imagina aí, esses caras... Pode ganhar qualquer país dentro do mato. Ganha mesmo. Aí os Estados Unidos aprenderam, né? Lá no Vietnã. Enfim. Mas Meu professor de biologia, ele era meio... Ele era cismado que os Estados Unidos uma hora ia tomar a Amazônia da gente, porque ele falava assim, que sempre nos filmes futuristas, eles contam no passado que teve a guerra da Amazônia. Ele citou alguns filmes lá disso. Aí ele falava, né, que os Estados Unidos só não invadem a Amazônia porque eles vão invadir com a justificativa de proteger, então eles não podem bombardear. Se eles não podem bombardear, sinto muito. Eles não mexem. Mas ainda tem um fator principal, né? Sobrevivência. Você assistiu Largados e Pelados, os caras da Amazônia, ninguém dura 2 dias, velho. Ninguém A dura 2 gente não dias. durava lá. Quando eu vejo os carinhas pro cerrado, eu falo, ah, mãe de pé rapado. Mano, você é louco, velho. É engraçado, você sabe onde é que vem a expressão pé rapado? Não. Antigamente nas igrejas tinha um negócio de ferro assim, ó. Ah, que era pra tirar a pro pessoal lama. tirar a lama. E como o pessoal rico vinha de carroça, Charrete. eles não sujavam os pés. Aí falava quem rapava o pé era o pé rapado. Que era quem vinha a pé. Saíbe café também é cultura, rapaz. Agora vamos falar de Switch? Switch. O Switch Lite. Fala A Nintendo tinha falado que não ia lançar nada, né? Sim. Eles foram espertinhos. Por causa do New 3DS, né? Que isso impacta diretamente a venda do New 3DS. Com Essa certeza. é praticamente a morte do New 3DS. É o decreto, né, velho? Pra quem não sabe, a Nintendo anunciou os Switch Lites, que eles vão estar disponíveis em 3 cores, né? Isso. Que é o cinza, que é o preto, né? Mas ela é cinza. O amarelo e azul, é isso? Isso, preto, cinza, amarelo e azul. E eles vão custar $199, que é $100 a menos do que o Switch comum. E a questão é que ele não tem a opção de jogar na tela, por exemplo, na TV, que você teria com o Switch comum. Eu, sinceramente, eu não vejo isso como uma coisa ruim, porque o hardware do Switch, ele já é mobile. Pra mim, o Switch é muito mais um portátil do que um console mesmo, pra Console, você sentar, pra jogar. Porque É a proposta inicial dele, né? foi a proposta inicial. Tanto que já estão rodando o Android One Olha aí, ó. do Switch, né? E pra mim interessa bastante porque na conversão direta ele vai chegar por R$750, né? Logicamente que não vai ser vendido aqui por esse preço. No Mercado Livre você deve achar uns 1.400 a 1.500. Podem esperar. É mais ou menos isso. Mas já é uma opção pra quem quer um videogame da atualidade e não tem muita grana, né? Sim. Eu super animo de comprar um Switch. Eu animei demais, até porque eu só quero jogar Zelda E os jogos, e Mortal Kombat. Né? os jogos pra Switch estão muito bonitos, cara. Sim, claro. Eles estão muito bonitos. Tipo, eles não perderam em qualidade. Claro, tem as limitações do console, mas pra um portátil, tá muito bonito. Sim, tá. Eu tô com muita esperança do Switch 2, porque eu quero muito a tela Full HD, velho. E esse Switch Lite ele é totalmente portátil. A questão dos controladores dele, eles não são removíveis. Ele simplesmente vai ser uma estrutura sólida, Ele com é tela e controles. Ele realmente é um portátil. Ele é o portátilzão, né? É. O clássico. Mas em questão de hardware, ele é muito pior ou é a mesma coisa? Não. Questão de hardware, ele vai ser o mesmo, porém, pode acontecer algumas limitações de jogos que... Tem jogos de Switch que você tem uma interação maior justamente com aqueles controles que são removíveis, esse tipo de coisa. Então, provavelmente, eles devem tentar adaptar isso para jogos, porque já acontecia isso, por exemplo, entre o DS Lite ou o DSi, ou até mesmo o 3DS e o New 3DS. Tem umas coisas assim, eles resolvem, porém, funciona melhor no outro. Ah, tá. Tipo aquelas coisas que você joga movimentando o controle, né? É, porque... Simulando o que era no Wii. Então Isso. você não vai ter essa mobilidade no Switch Lite, né? Você não tem esses controlinhos. Então... Eu que tenho a ideia de um portátil ser portátil, eu tô totalmente tranquilo. Eu quero com isso. jogar Zelda, velho. Só Zelda. Zelda e Mortal Kombat 11. E Batman Lego. Eu gosto do joguinho de Batman. Eu quero isso, velho.
Porque o outro tipo de jogo que eu jogo é o Dota. Então, Você não vai conseguir jogar isso no... Não vou, então é isso que eu tô interessado. Tô muito doido pra jogar o Zelda. Fora que o Zelda, velho, pra você fazer tudo que tem nele, é muito tempo. é muita coisa. Tem data de lançamento? Sim. Já anunciada? Setembro já, dia 20 de setembro já vai estar sendo vendida nas lojas do exterior, porque a Nintendo não vende produtos no Brasil. Oficialmente. Oficialmente, só vende jogos. Na loja dele você consegue comprar qualquer jogo, mas seus consoles não. É até estranho, né? Acabou meu sonho de ter um New 3DS XL, então agora é esperar pra comprar um Switch. Faz um tempo que eu tô desligado de jogo, cara. Eu tenho uma fila enorme de jogo pra jogar e eu não parei pra jogar hoje por falta de tempo, né? O que me deixa mais irritado com a Nintendo é ela não liberar os jogos antigos, velho. A gente tem que ficar Sim, baixando, a gente tem que sim, ficar emulando. Tem que caçar modos alternativos. Eu não sei por que ela ainda tem essa coisa assim. Ou então começa a fazer uma merda no Super Nintendo aí de novo aí, Cara, acabou. e é um negócio que ela faria sucesso fácil. Nossa, sei lá, vende os jogos a R$2, velho. Cara, ela vendendo isso aí. Isso? Ela vendendo Mortal Kombat 3 de Super Nintendo. Tá perdendo dinheiro à R$2. toa. Perdendo dinheiro à toa. Eu vendi um rim só pra ter todos os jogos do Super Nintendo fácil. Meu Deus, tem lá na negócio e ser retrocompatível com os próximos videogames. Sim. Velho, é falta de vontade, velho. Na É verdade. falta de vontade. Porque os jogos estão disponíveis na internet, você baixa e joga, velho. Quem é o CEO desse? É culpa do CEO, cara. Culpa do CEO. O cara saiu recentemente. A única coisa que eles já fizeram assim, se eu poder jogar de um console de outro, foi no Super Nintendo, que tinha aquele cartucho pra você poder jogar jogo de Game Boy, e no primeiro Wii, que você podia jogar jogo de GameCube só, e não tem mais nenhum, velho. Nenhum. E ele tem uma loja online e podia muito bem fazer isso, vender Vende os jogo. jogos a R$2, velho. Olha só. Dá os jogos de Nintendinho de graça, vende a partir do Super Nintendo por 2 contos. Sim. Vai lucrar muito mais, velho. Nintendo, contrata nós. Contrata nós. Pra gente fazer um marketing em cima disso aí, cara. Vocês vão ser felizes demais. Imagina o Sim, quanto né? que eles iam ganhar, por exemplo, com todos os Mega Man que já existem pra Nintendinho. Só com Super Mario World. Quando que não ia vender? Cara, pega qualquer clássico deles aí. Eles podiam lançar só o clássico pra começo de conversa. Só os clássicos. Só pra eles ver como é que... Só pra eles sentir como é que ia ser a parada. Tá entendendo? Não, eu tenho um Switch Lite. Com todos os jogos de Game Boy, Super Nintendo, na minha... Velho, Nintendo 64, velho. eu não ia jogar mais em nada. No meu celular não ia jogar mais, Você velho. ia hibernar no quarto. Que isso? Ah, o que eu vou jogar? Eu vou jogar Metabots hoje. Ah, eu vou jogar Pokémon Silver. Ah, não, vou jogar o novo Pokémon Sword. Cara, Só se eles estiverem naquela questão de, por exemplo, igual o Zelda do Nintendinho, eles vão relançar ele com gráfico assim bem bonito e tal, mas eles não vão fazer isso com todos os jogos. Por que ficar segurando? Não precisa, ou velho. talvez pode. A gente quer jogar os emuladores. Sim, velho. ou eles podem até fazer isso, mas também dando a opção da pessoa comprar aquele jogo antigo. Talvez a pessoa goste daqueles gráficos. Não, e a primeira coisa que eles vão fazer agora, depois de ter instalado o Android no Switch, é colocar os emuladores. Sim, Pois é. cara. pois é. Eles estão dando tiro no próprio pé, velho. Pois é, velho. Ou é uma carta na manga que eles têm pra casa e eles quase falem de novo. Ou... não sei. Pra isso acontecer de novo, eles têm que fazer muita besteira. Cara. Ou até mesmo precisam lançar jogos pra celular. Quanto tempo durou pra Nintendo lançar um jogo de Mario pra celular? Aí isso é o Mario Run. O Mario Run, né? Não é tão bom assim não, mas pra quem gosta, eu mesmo fico jogando o dia inteiro. Eu não gosto, velho. Eu acho assim... se eles tivessem lançado um Mario com... pra você jogar com o joystick bonitinho lá... Sim, com os botões virtuais. Eles estão muito nisso assim... é uma plataforma diferente. Tem fundamento isso, mas não totalmente. Não é porque alguns jogos fizeram sucesso só no clicar, tipo o Temple Run... aquele outro lá, o Subway Surf, né? Não é por causa disso que fizeram sucesso que aquilo é uma constante. Todo jogo tem que ser assim, só clicando. Cara, nostalgia tá em alta. Nostalgia tá em alta e dá dinheiro. Até porque funciona muito bem o joystick na tela. Funciona. jogar muito bem, velho. Sim. Muito Partiu pro abraço. Nintendo, contrata nós. Perdendo dinheiro. Contrata nós. Mas é isso, velho. Quando sai um emulador de Switch pra celular, eles vão perder venda, viu? Vai perder muito. E se os caras estão conseguindo instalar o Android em um Switch, é porque eles estão conseguindo fazer equivalência de código, né? Sim. Então. Ai. A Nintendo já perdeu e não sabe. Ei, dominar o mundo.
Porque as coisas não rodam no hardware da Nintendo porque o código é diferente. Se eles fazem uma coisa rodar... Mas a Nintendo tem essa questão de querer exclusividade. Até hoje, eles ainda é o único console que ainda funciona muito aquela questão de restrição por região, cara. Tô falando Não, com é você... que os caras, é o que os caras falam, velho. Se a Nintendo tivesse liberado Netflix, todas essas coisas no Nintendo Switch comum, sabe? Ninguém ia ter necessidade de hackear ele. Tô falando pra você, é culpa do CEO, cara. É culpa E é do uma coisa CEO. simples, né? O que custa você ter um aplicativo nativo Netflix ou Twitch pra você assistir? É justamente fazer integração de tudo, velho. Mas Cara, velho, esse tipo, papo de ser exclusivo, cara, isso não cola mais. velho, você ter ali uma coisa normal. Ah, quero assistir um filme no meu Switch. Vou abrir o Netflix. Perfeito, velho. Sim. Ah, quero assistir... Tem uma loja própria de aplicativos, por exemplo. A arquitetura do negócio é mobile, velho. A Apple acordou pra isso e tá fazendo a loja dela. Tá entendendo? Não só isso, a Amazon fez as pazes agora com a Netflix, né? Com a Sim. Netflix? É, com Com a Google. Com a Google. Com a Google? Vai ter a Amazon Prime no Google Chrome, no Chromecast. Sim. Vai ter... E tem outro lá também, que é da Amazon, que vai ter Google. Que vai agora. ter o YouTube de novo, né? É. Sim, é. Tudo da Amazon é integrado. É igual a Twitch. A Twitch tem parceria com a Amazon e quem é assinante da Twitch é assinante do Amazon Prime. Porque sabem que tem público pra todo mundo, cara. Mas tem, velho. Não é TV mais, sabe? Ou você assiste um canal ou você assiste outro. Não, velho. Uma briga dessa aí você vai ganhar em conteúdo, não é em acessibilidade. Exatamente. Entendeu? Eu acho muito errado essas coisas que a Nintendo faz, velho. Mas é isso, né, velho? Enquanto tem gente dando dinheiro pra isso, vai continuar assim. Enquanto existem Quando aí, igual os fãs de Mario, E sempre vai existir, até a nossa geração morrer, né? é triste, né? É, até a nossa. Então, galera, o nosso Cyber Café fica por aqui mesmo. Falamos de videogame, de internet, de War Cloud, de Dominação inteligência mundial. artificial, de tudo, né? E para mais informações, acompanhe nosso site cyber.com.br, nosso canal do YouTube, Facebook, redes sociais. Nós estamos em todos os lugares. Mestre dos Magos, e agora o que acontece? Isso é com você, jovem.